Prezados amigos, muita paz a todos. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito de uma das obras de Chico Xavier que ele psicografou em 1963 juntamente com Valdo Vieira, Opinião Espírita. Desse livro, Opinião Espírita, nós tiramos em particular o capítulo ou item 57, que diz sobre escala do tempo, tá? A escala do tempo é uma passagem que a gente não sabe ao certo quem escreveu, se foi André Luiz ou Emmanuel, porque ambos espíritos se revezam na montagem dessa obra. Mas uma curiosidade, para cada item desse, os espíritos fazem referência a uma das obras da codificação e a um capítulo específico da codificação. Nesse caso, escala do tempo, nós vamos ter como texto de apoio ou texto de referência Evangelho, capítulo 20, item 2, os trabalhadores da última hora. A explicação dos trabalhadores da última hora sob o ponto de vista espiritual. Muito bem, para que a gente possa ser bem objetivo a vocês, qual a intenção dos espíritos, em particular Emmanuel? Nos passar uma recomendação doutrinária, porque esse livro de 1963, que foi psicografado em parceria com Valdo Vieira, tem a finalidade de despertar a nossa atenção para o nosso compromisso reencarnatório. Então, quando eles colocam escala de tempo, eu achei até estranho. Por que escala? Porque nós utilizamos o tempo de acordo com a nossa maturidade, com a nossa capacidade de compreensão. Alguns aproveitam mais, outros aproveitam menos. Algumas pessoas utilizam o tempo de forma irregular, outras pessoas investem no tempo enquanto estão encarnadas. O nível de consciência e de amadurecimento dos espíritos será relativamente proporcional ao seu desejo também de crescimento e a busca do saber. Então, no caso, por exemplo, a gente pode até dizer que aqueles espíritos mais amadurecidos, eles já sabem aproveitar o tempo, eles otimizam o tempo. Já o indivíduo que não tem essa visão, ele procura se capacitar para poder aproveitar melhor o tempo enquanto encarnado para evoluir. Então, vamos pegar o exemplo de escala do tempo para comentar e depois os trabalhadores da última hora e fazermos uma comparação. Em escala do tempo, Emmanuel ou André Luiz, em parceria, nos chamam a atenção de que o tempo é o mesmo para todos. O que nós vamos fazer desse tempo depende muito do desejo particular de cada um. E citam como exemplo a época em que o Cristo esteve junto a nós, encarnado na Palestina. Numa época em que o Cristo pregava o amor, pregava a compaixão, o perdão, existiam pessoas completamente desequilibradas que faziam todo tipo de arruaça. Haja vista Barrabás e outros que junto com ele formavam um segmento dentro da Palestina que não queria a presença dos romanos e se rebelava fazendo uma agitação popular. Esse grupo que demonstrava a sua insatisfação através da força era utilizado pelo Sinédrio como uma ferramenta de perturbação à ordem. Numa época em que o Cristo pregava o amor, esse grupo pregava a confusão.
É lógico que há um desnível de ordem moral, intelectual, cultural, espiritual muito grande. Nós não podemos comparar Barrabás e os seus seguidores a Jesus e seus apóstolos. Mas o que ele tenta mostrar é que o tempo é o mesmo para ambos. Tanto o tempo que o Cristo tinha era o tempo que Barrabás tinha, para fazer algo de positivo para ele próprio. Ele usou o tempo do jeito que ele acreditava, ou seja, ele usou o tempo em favor dele próprio. Então, dentro de uma escala evolutiva de tempo, nós podemos dizer que aqueles que se rebelavam e não compreendiam o que se passava, não souberam aproveitar o tempo do jeito que poderiam aproveitar. Eu já tive a oportunidade de contar para os amigos que numa palestra feita numa casa espírita aqui em Botafogo, na hora do passe, uma senhora se aproximou e me disse, na fila do passe, que ela se arrependia muito de ter se afastado daquela casa espírita. E eu perguntei por que ela havia se afastado. Ela me disse que havia se afastado porque haviam questões familiares, particulares, que levou ela a escolher, a optar em se afastar e, numa situação futura, retornar. E hoje ela se arrependia muito, porque ela tinha consciência que não deveria ter se afastado do jeito que se afastou. Então, nós poderíamos dizer que nós utilizamos o tempo do jeito que achamos conveniente. E vamos colher as consequências das nossas infelizes escolhas. Ou, melhor dizendo, vamos colher as consequências do que fizemos do tempo que a espiritualidade nos reservou nesse contexto reencarnatório. Da mesma maneira, agora vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2, que fala sobre os trabalhadores da última hora. Quando o senhor da vinha chama os trabalhadores para assalariá-los ao final de um dia do trabalho, ele começa assalariando os últimos que chegaram na vinha, que recebem a mesma quantia que havia sido combinada com os primeiros que chegaram na vinha quando o dia clareava. E esses primeiros, quando viram que os últimos trabalhadores recebiam o mesmo, acharam que iriam receber mais por ter chegado mais cedo. E essa passagem, ela confunde um pouco as pessoas, porque, por uma questão de bom senso, o indivíduo achava que ele chegou mais cedo e ele iria receber mais, mas na verdade ele ia receber a mesma quantia. Por quê? Porque quando ele aceitou a proposta de trabalhar na vinha do Senhor, ele aceitou para trabalhar e receber aquela quantia pré-estabelecida. E aí, os trabalhadores que chegaram na vinha muito cedo foram reclamar com o Senhor da vinha, o Senhor da vida, e ele diz o seguinte: mas vocês aceitaram chegar nesse horário e trabalhar durante esse período por esse valor, enquanto que aquele outro aceitou chegar mais tarde e trabalhar e receber a mesma quantia. E aí a gente se questiona, por que essa diferença? Aquele que chega por último é aquele que produz tanto quanto aquele que chega no início do dia. E aquele que muitas das vezes começa a trabalhar muito cedo não dá o devido valor à oportunidade e faz corpo mole, negligencia, empurra com a barriga, como a gente costuma dizer. Ele não dá o devido valor para que o senhor da vinha o veja com outros olhos. Ele vai continuar vendo aquele trabalhador da mesma forma com que quando ele convidou para trabalhar, como um indivíduo que trabalharia relativamente pouco e para dar conta do recado ele teria que começar mais cedo. Essa é uma visão espiritual. É óbvio que em termos práticos ficaria complicado explicar
Pô, aqueles começaram muito mais cedo, por que que eles estão ganhando a mesma coisa que nós que chegamos por último? O questionamento não é o contrário. Aqueles que chegaram por último receberam a quantia pré-estabelecida, porque o senhor da vinha sabia a quem convidar para trabalhar na sua oliveira, nas suas parreiras, e o momento certo de convidá-los. Fazendo uma analogia com a nossa vida, nós podemos dizer claramente o seguinte, que quando nós reencarnamos, nos é oferecida uma oportunidade reencarnatória relativamente proporcional à, à nossa capacidade e à oportunidade pessoal de realizar um projeto de vida. Em outras palavras, alguns precisam de mais tempo e outros precisam de menos tempo para cumprir a sua programação reencarnatória. Então, quando nós chegamos ao final de uma existência corpórea, nós vamos acertar as contas com a nossa consciência, porque nós vamos fazer um balanço mental interior, o que de fato nós fizemos, deixamos de fazer ao longo da nossa caminhada de vida. Às vezes nós podemos fazer muito mais, mesmo aos trancos e barrancos, que nós estamos vivendo um momento delicado, aonde as pessoas estão vivendo situações difíceis. Então, às vezes o indivíduo desiste de tentar por conta dos obstáculos que surgem ao longo do caminho. E, na verdade, o indivíduo deveria ter mais persistência. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem profissionais que são capazes de fazer muito mais, mas eles acabam fazendo menos, porque eles acham que não vale a pena se esforçar, não vale a pena tentar, não vale a pena porque não serão reconhecidos. O que eu estou comentando não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que, quando se trata de sobrevivência material, e essa passagem ela se refere a uma passagem material, a escala de tempo, ela se baseia nos servos bons, se baseia nos trabalhadores da última hora, para que a gente possa parar e pensar: será que nós estamos utilizando o tempo que nós recebemos nessa encarnação para a nossa melhora, para o nosso crescimento, para a nossa evolução pessoal? Esse é o grande questionamento. Agora, é lógico que nem todas as pessoas elas possuem uma maturidade a ponto de perceberem, se nós podemos dizer assim, o contexto de vida em que elas estão inseridas, tá? As pessoas não conseguem perceber esse contexto de vida e, por conta disso, há uma demora muito grande, se nós podemos dizer, do indivíduo entender o porquê ele reencarnou. A gente, às vezes, se questiona: poxa vida, eu reencarnei com que objetivo? Me melhorar, não tenham dúvida. Mas toda a programação reencarnatória possui um cerne central. O que seria esse cerne? Melhorar minha relação com a minha família, me melhorar enquanto profissional no mundo, poder ajudar outras pessoas. Então, até que a gente perceba o cerne reencarnatório e o que podemos fazer por nós mesmos, isso às vezes leva 20, 30, se bobear 40 anos. Porque a gente precisa sobreviver,
o mundo está se modificando, o indivíduo, para sobreviver, ele vai ter que trabalhar mais, pelo menos entre 35 a 40 anos de trabalho. Poucas pessoas trabalham próximo à sua casa e uma agremiação espírita ou alguma agremiação cristã que ele frequente é próximo à sua residência, de maneira a facilitar o seu trabalho em prol dos necessitados. Então, a combinação dos elementos pode facilitar ou não. Alguns permanecem na mesma casa espírita, mas não têm tempo suficiente para poder participar dos eventos, estudar nas frentes de estudo, nos grupos de estudo e atuar nas frentes de trabalho. Então, com isso, essa escala de tempo é, eu diria, um escalonamento. Dentro desse escalonamento, algumas pessoas podem mais do que outras. Existem pessoas, por exemplo, que elas têm mais predisposição. Tem pessoas que têm mais oportunidades para poder servir. Já tem aqueles companheiros que, para conseguirem atuar mais na área da doutrina espírita, por exemplo, que é a questão central a qual nós estamos falando, o indivíduo tem que se aposentar, porque ele trabalha longe de casa, às vezes trabalha em mais de um emprego, ele se divide tanto, ele se fraciona tanto ao longo da semana, que ele não consegue se centrar suficiente para se dedicar. Ele colabora esporadicamente, mas ele não tem como se doar mais. E esse nível de consciência vai se estruturando com o passar do tempo. A pessoa vai amadurecendo, a pessoa vai percebendo que ela precisa aproveitar melhor o tempo dela. Nesses últimos 2 anos, nós tivemos uma coisa a nosso favor, porque como todos foram obrigados por conta da pandemia a ficarem em casa, o número de transmissões, tipo lives, estudos à distância, online, cresceu bastante. E isso, de uma certa forma, facilitou, porque nós, cada um na sua casa, na sua residência, poderia assistir palestras de oradores famosos em estados como São Paulo, Bahia, Minas Gerais, em Brasília também, no Rio de Janeiro. Então, isso, de uma certa forma, facilitou a vida de todos nós. E com isso, nós começamos a estudar mais. Agora, com a volta da atividade presencial, nós vamos ter que deixar esse formato para retornar ao formato anterior. Nem todas as pessoas vão ter condições de voltar a se dedicar como antes. Mas hoje as plataformas online que nós temos aqui, essas ferramentas virtuais, elas são facilitadoras para o acesso ao conhecimento. E esse livro, Opinião Espírita, foi numa época em que Chico Xavier e Valdo Vieira, eles fizeram um trabalho muito bonito, juntos numa parceria, de divulgar informações doutrinárias de esclarecimento. Foi um período da vida do Chico que ele se dedicou muito ao esclarecimento na parte doutrinária, porque os anos de 40, 50, 60 foram anos onde muitas obras psicografadas convidavam o indivíduo para estudar. Os romances começaram com a série André Luiz e eles se acentuaram mais a partir dos anos 70. Romances, histórias consoladoras, para que as pessoas pudessem abrandar o seu sofrimento pessoal. Então, a gente fazendo a união dessas duas informações, tanto por parte da opinião espírita, do capítulo Escala Espírita, né?
e o Evangelho, capítulo 20, item 2, que é os trabalhadores da última hora, a gente observa que nós podemos ser, quem sabe um dia, os trabalhadores da última hora. Em que sentido? Compreendermos a importância do processo reencarnatório e utilizarmos o nosso tempo da melhor forma possível. Ou seja, não precisaremos permanecer encarnados tanto tempo, a não ser por escolha, a não ser por solicitação. Porque existem casos que, quando eu era jovem, na mocidade espírita, eu ouvia muito aquela expressão: fulano é um completista. Só que eu não entendia que a ideia do completista não estava relacionada ao tempo encarnado. Eu achava, por exemplo, que o completista era aquele espírito que havia permanecido encarnado por 90 anos, 95 anos, um século. Não, não necessariamente. O completista, ele pode reencarnar, permanecer 20 ou 30 anos e ser um completista, porque a sua maturidade do senso moral permitiu que ele concluísse a sua programação reencarnatória naquele intervalo de tempo curto. Já muitos daqueles que permanecem encarnados até uma idade quase que de um século são espíritos que, às vezes, solicitam do mundo espiritual uma missão. A missão de permanecerem encarnados tanto tempo para poderem ajudar, socorrer, aprender, se melhorar, melhorar o seu relacionamento com os seus familiares. Alguns permanecem encarnados, como, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, por missão, mas outros permanecem encarnados muito tempo por um processo provacional, porque ele precisa de mais tempo. Porque na grande escola da vida, aonde nós nos encontramos, existem alunos que demoram mais tempo para realizar as atividades, que demoram mais tempo para fazer as provas e entregarem as tarefas. Sinceramente, eu não sei dizer se eu serei um aluno que vou permanecer mais tempo aqui na escola da vida porque eu tenho dificuldade de concluir minhas tarefas ou porque eu solicitei ao mundo maior que eu permanecesse mais tempo encarnado para que no final da vida, uma vez que eu me aposentei, eu pudesse vir a trabalhar em favor do bem, atuar junto às casas espíritas, fazendo estudos como esse, ou até atuando de outras formas. Realmente não sei. Às vezes é até imprudência da nossa parte arriscar um palpite, porque nós não conhecemos os bastidores da vida das pessoas. O que pesa e é significativo para nós é que a gente possa fazer como Santo Agostinho, que ao final de cada dia fazia um balanço. O que eu fiz de útil no dia de hoje? Ele parava na prece, antes de dormir, e se dava conta que não havia feito nada de útil. Então, aquele dia tinha sido improdutivo, porque ele não havia usado seu tempo na condição de encarnado para ajudar alguém. Quando ele conseguia ajudar, ele considerava seu dia produtivo, porque naquele dia ele tinha feito algo por alguém. E nós precisamos ressignificar a nossa encarnação. Como assim? Às vezes nós nos prendemos a valores transitórios da matéria, como, por exemplo, valores que o tempo vai fazer desaparecer. Nós vamos nos prender a objetos materiais que o tempo vai destruir. Daqui a algum tempo atrás, esse óculos, ele não vai ter mais peso de importância. Provavelmente o grau dele já vai estar defasado. O máximo que eu posso aproveitar é a armação. Assim como os livros
que se encontram aqui atrás. Eles podem ser aproveitados, dependendo da época, dependendo do momento, mas acontece que eles podem ficar tão defasados a ponto da gente não precisar mais deles. A gente ter tudo no computador, tudo na internet e até pelo celular a gente consultar. Então, existe o tempo de aprendizagem, o tempo de se colocar em prática. Na época em que eu era garoto, meu pai comprou para mim e para minha irmã, na época que nós entramos no ginásio, uma enciclopédia, porque era a principal fonte de acesso ao conhecimento. Aquilo foi um tempo de aprendizagem para nós. Hoje, ter uma enciclopédia em casa é guardar lembranças, porque a facilidade de se usar o Google na internet, sem fazer propaganda, para se ter acesso ao conhecimento, é um outro momento, é um outro tempo. Às vezes a gente coleciona livros, como, por exemplo, aqui atrás, tá? Nós temos uma coleção de livros. Essa coleção de livros aqui colorida que está aqui atrás, tá? Ela é muito interessante, mas daqui a algum tempo ela vai perder o peso de importância. Por quê? Porque ninguém vai armazenar conhecimento em papel. Alguns vão guardar, até por uma questão de relíquia, para ter livros. Mas a maior parte dos livros serão virtuais, serão e-books. Então, nesse novo contexto em que nós estamos caminhando, a gente tem que contextualizar o nosso tempo. Como assim? Eu levantava cedo para estudar, para me preparar para a prova, para concurso público. Isso ainda é exigido dos jovens. Os jovens precisam levantar cedo para estudar, para se preparar gradativamente para a vida futura. Algumas coisas ainda permanecem. Nós temos que saber usar esse tempo a nosso favor. Às vezes nós estamos andando na rua, vou dar um exemplo simples do que nós entendemos como usar o tempo. Nós reencarnamos para nos relacionarmos com as pessoas e interagirmos com o mundo. Isso daí não tem discussão. No processo de interação com o mundo, às vezes andando na rua, nós avistamos na calçada da nossa rua, por exemplo, uma latinha de refrigerante caída. Se nós temos a oportunidade de pegar essa latinha e jogar no lixo, e não nos custa nada, por que não podemos fazer isso? Ou solicitar ao porteiro do prédio em que moramos, olha, depois o senhor tira aquela latinha ali, ou se a gente puder fazer isso e colocar na lata do lixo, nós estaremos fazendo alguma coisa por todos nós. As pessoas não pensam no coletivo, as pessoas pensam na forma individual. Eu não vou me dar ao trabalho de fazer isso porque não é minha obrigação. No momento em que nós vamos compreendendo a nossa responsabilidade enquanto encarnados, nós estamos otimizando o nosso tempo. Porque muitos de nós que provavelmente estivemos encarnados na época do Cristo, ou depois convivendo indiretamente com os apóstolos, ou convivendo com os enviados do Cristo ao longo da história da humanidade, porque quem tem a oportunidade de ver aquele livro que Chico Xavier psicografou, ditado por Emmanuel, A Caminho da Luz, a espiritualidade sempre nos enviou emissários. Se nós tivemos contato com esses emissários vindos do alto e nada fizemos, vejam bem, nada fizemos para nos melhorarmos, nós temos uma responsabilidade. Nós tivemos acesso à verdade, mas fizemos pouco caso ou não tínhamos o grau de maturidade para compreender o que aquela passagem, aquela palavra, aquele exemplo estava nos mostrando,
e acabamos deixando passar essa oportunidade. E hoje estamos aqui, correndo atrás do prejuízo. Vamos falando português claro. Por que correndo atrás do prejuízo? Porque, infelizmente, hoje nós temos que nos redobrarmos para conseguir otimizar o tempo a nosso favor. Muitas das vezes, procurando nos interessar um pouco mais, procurando estudar um pouco mais, procurando ser um pouquinho mais atenciosos com nós mesmos e com nossos companheiros de caminhada. Fazer aquilo que um dia a gente podia ter feito. E a gente observa isso nas obras de André Luiz, quando vários espíritos dão depoimentos, e não é só nas obras de André Luiz, não. Manuel Filomeno de Miranda também, nas obras de Allan Kardec, Céu e Inferno, espíritos que nos dão testemunhos de que eles tiveram acesso à oportunidade da reforma íntima. Eles tiveram acesso à oportunidade da prática do exercício do amor ao próximo. Eles tiveram a oportunidade de promover uma mudança, por menor que fosse, em suas vidas, para que aquilo pudesse entrar na contabilidade espiritual a seu favor numa vida futura. Ou seja, as pessoas não acreditaram que se elas tivessem semeado no passado, estariam colhendo hoje. Então, hoje, nós temos que arar o terreno da nossa vida, tirar todas as ervas daninhas, tá? E plantar. Hoje, com um pouco mais de consciência e sentimento de culpa, se nós podemos dizer assim, nós estamos plantando redobrado para, numa encarnação futura, colher o que nós estamos plantando hoje. Porque o que a gente colhe hoje é muita erva daninha, resultado de termos deixado o terreno da vida a Deus dará. Hoje a gente está investindo, estamos trabalhando, estamos estudando, estamos formando grupos de parceria em favor dos companheiros, através desse estudo, que é um convite. Essa fala que nós estamos tendo com os amigos do livro Opinião Espírita, capítulo 57, escalada, ou escada, né? Acho que é escalada espírita, é com o objetivo, até fiz confusão, com o objetivo de mostrar que as coisas não se transformam de uma hora para outra, tá? A escada espírita é a escada mesmo. A escada espírita, ela tem o objetivo de mostrar que nós só podemos evoluir degrau por degrau. Ou seja, a natureza não dá saltos. Por mais que eu queira, eu não vou saltar degraus. Em termos de vida espiritual, não é como na escola prática, que o aluno demonstra tanto conhecimento que a professora diz assim: olha, ele entrou na primeira série, como aconteceu com a minha irmã, que quando ela entrou na alfabetização, ela já sabia ler e escrever. Então a professora chamou minha mãe e disse o seguinte: ela é muito esperta, ela já sabe ler e escrever. Ela não precisa fazer alfabetização, ela já pode entrar direto na primeira série. E algumas crianças, às vezes, que têm família, que o pai ou a mãe é professora, e eles procuram dar reforço escolar em casa para a criança que rende muito, apresenta um rendimento tão grande que, às vezes, hoje já não é muito comum, não, mas antigamente os pais solicitavam um teste, uma prova de nivelamento. O que quer dizer? O indivíduo estava na... Vamos imaginar, como se falava antigamente, no segundo ano do ginásio. O ginásio era dividido em 4, ele estava no segundo ano, mas ele era tão bom que ele fazia um teste de nivelamento para, em vez de ir para o terceiro ano, ele não terminava o segundo, ele ia direto para o terceiro. Era muito comum isso. Crianças que estavam
num ano, mas apresentava um rendimento tão bom que os professores se propunham a aplicar provas. Eles iam aplicando provas, que nem aquele método Kumon, muito conhecido, e se eles chegavam à conclusão que aquele indivíduo era capaz de, estudando sozinho, ganhar esse tempo, ele era promovido. Só que na vida prática não funciona assim, não. Por mais que a gente estude, por mais que a gente corra atrás, a gente pode se capacitar, a gente pode dar uma melhorada, mas nós não vamos avançar encarnações. Segundo eu já ouvi falar, por intermédio de companheiros da doutrina, aqueles que muito fazem por merecer podem solicitar em desdobramento, por mérito, que uma prova que estaria destinada a uma futura encarnação, ela seja antecipada para o final da atual encarnação. Eu estou dizendo isso, mas eu nunca li. Eu já ouvi esse comentário. Por exemplo, indivíduos como Chico Xavier, que ao final de uma vida inteira de trabalho em prol do bem, ele chega ao final da vida e poderia ter um final de vida sereno, tranquilo, mas o final da vida dele foi de muito sofrimento, de saúde física. E perguntaram ao Chico: "Ô Chico, mas logo no final da vida, você não podia ter terminado essa encarnação com um pouco mais de saúde e mais equilíbrio?" E o Chico disse: "É uma oportunidade que eu tenho de poder antecipar para essa encarnação ainda alguma coisa que eu viria a passar numa encarnação futura." Mas isso são para espíritos que fazem por onde merecer. Então vejam, às vezes as oportunidades nos chegam e nós temos que saber aproveitá-las da melhor forma possível. Vamos otimizar o nosso tempo. O exemplo dos trabalhadores da última hora, que sirvam para todos nós. Vamos usar o tempo que nós temos a nosso favor, de maneira que essa escala ela seja cumprida de acordo com a programação. Escala espírita ou uma escalada, né, de ascensão do anjo ao arcanjo, né, aonde nós vamos gradativamente avançando de acordo com o mérito que vamos conquistando. Eu desejo aos amigos que nos escutam nessa nossa breve fala muita paz, muita luz. E convido a todos para que nesse final desse singelo encontro a gente possa fazer uma prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, e agradecendo a oportunidade bendita de juntos realizarmos esse estudo com o objetivo de nos melhorarmos, mesmo sabendo que nessa escala espírita, nós temos que dar um passo de cada vez. Nós não podemos saltar degraus. Deus, Pai amado, Senhor de infinita bondade e misericórdia, só nos resta agradecer por mais uma oportunidade e que os benfeitores espirituais que nos ouvem nesse momento possam nos abençoar a todos por hoje, agora e por todo sempre. O nosso obrigado, que todos tenham um dia de paz, um dia de luz. Que assim seja.